Olá, meus amados, meus queridos irmãos em Cristo em todo o Brasil e em outros países do mundo, onde chega a plataforma do YouTube. Meu muito obrigado pelas vossas presenças aqui no canal. A você que já se inscreveu no canal, meu muito obrigado. A você que ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever no canal, deixando seu like, seu comentário também e clicando no sininho para que todas as vezes que haver uma nova mensagem do Evangelho da Graça no ar, o canal, ou melhor, o YouTube vai te avisar. Pois bem, eu quero hoje comentar com você sobre o pseudo-inferno, o terror que anda aterrorizando a mente dos religiosos católicos e evangélicos. Pois bem, antes de entrar no comentário, eu preciso ler um versículo aqui na palavra, na Bíblia, para nós, em sequência, fazer o comentário, ok? Vamos ler em 1 Coríntios 14, verso 20, que diz assim: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Foi dessa maneira que Paulo encontrou a igreja de Corinto. Meninos, uma igreja de meninos. Meninos no sentido figurativo do entendimento. Porque meninos, criança, ela não tem noção do que está fazendo, nem do que pode fazer. Quantos males acontecem aí com criança, com adolescente, crianças ainda, né? Porque eles foram induzidos e caíram no laço. E alguém raptou, alguém fez algum mal. Porque a criança não tem noção, não tem malícia, não tem entendimento. Aí Paulo encontrou aquela igreja dessa maneira. E não é diferente da chamada igreja hoje também. Não é diferente. Meninos no entendimento, meninos na malícia, não é o melhor, adultos na malícia, né? Meninos no entendimento, adultos na malícia e sem entendimento. É o que está acontecendo. Agora, há pouco, acabei de acessar uma página onde tinha uma apresentadora de um canal com uma pastora. E ali tinha uma plateia assistindo, era um debate, era uma entrevista e um debate. E aquela entrevistadora dando a oportunidade para aquela pastora e até enaltecendo a ela, porque aquela pastora, segundo ela foi lá no inferno. E lá ela chegou no inferno, fez uma reunião com Lucifer, com o capeta, com o diabo, com a pombagira e fez uma reunião com a turma lá. Ela esteve lá, ela passou, não sei se foi o carnaval por lá, ou se ela foi dançar carnaval lá com a turma, né? Os colegas lá no inferno. E aí ela fez uma reunião e o diabo disse a ela, falou: olha, você volta e fala que eu vou trazer muitos pastores aqui para o inferno também. Olha, hein? Viu aí? Vou trazer muitos pastores, muitos crentes. Só não vai levar cristão. Mas crente, católico, essa turma religiosa diz que vai levar. Segundo a pastora, hein? Tá aí na rede social aí, propagando essas inverdades. E a turma acreditando, e até a plateia aplaudindo a pastora, porque ela foi no inferno. Pena que ela não devia ter ficado lá, né? Nem ter voltado. Pelo menos era um mentiroso a menos na religião que existia, que continuava existindo. Mas ela voltou, né? Fazer o quê? Tá aí agora nas redes sociais e nos canais de televisão dizendo que acabou de chegar do inferno, teve uma excursão. Não, excursão não, ela foi por conta própria, né? Foi lá e teve lá uma reunião, pousou lá, ficou com a turma e farriou e voltou e trouxe esse relatório. Que o diabo falou que vai levar muitos crente para o inferno, muitos pastores, muitos presbíteros, diáconos, missionárias e evangelistas. Essa turma aí vai levar muitos. E impondo medo, né? Porque a questão da religião é que ela gosta de impor medo. Porque quanto mais ela impor medo nessa turma, é porque existe uma turminha que tem medo mesmo, né? Que acreditam em mula sem cabeça. Isso mesmo, acreditam na mula sem cabeça. Acreditam em Papai Noel. Prova disso que todos os anos alguém fica esperando Papai Noel chegar. É ou não é?
Então é o seguinte, essa turma também aí gosta mesmo de Papai Noel, acreditar em Papai Noel e também em mula sem cabeça. E aí, fazer o quê, né? Cada um tem a sua opção e eu respeito. Mas, pregar isso na mente das pessoas como verdade? Falar que foi lá no inferno. Inferno, você sabe, querido, o que significa a palavra inferno? Seol, mundo dos mortos, sepultura. Isso, a palavra inferno no grego significa isso, significa esse sentido. Sepultura, Seol, mundo dos mortos. Nada de um lugar é místico, como prega a religião católica e a evangélica. Ah, mas alguém foi no inferno. Ah, está lembrado do Lázaro que foi para o céu e o rico foi para o inferno? Querido, aquilo ali é uma hipérbole. Uma hipérbole, uma linguagem de figura. Uma expressão de linguagem de figura e uma hipérbole. Porque quem escreveu aquilo ali não foi brasileiro. Ainda bem, graças a Deus. Foi judeus. E eles têm uma linguagem de figura, têm uma cultura diferente. E uma hipérbole, escreveram uma hipérbole e também uma linguagem de figura. Porque até hoje, os judeus ainda hoje usam a linguagem de figura. Está lembrado quando José teve aquele sonho que o sol e a lua se curvavam para ele e também as estrelas? Aí você acha que o sol nasceu e deu continência a José? Você acha que a lua cheia, né, saiu e deu continência a José? É só mesmo na cabeça do religioso para passar uma coisa dessa, né? Aí você acha que as estrelas do céu também, todas se reuniram e bateram palma para José? Não. A lua era a mãe de José. O sol significava o pai de José. E as estrelas significavam os seus irmãos. E, inclusive, pegaram e jogaram ele na cova, né? Uma linguagem de figura. E aí, essa turma aí, pastor, padre, bispo, essa turma, obreiros de todas as duas religiões, fica impondo essa coisa feia, essa mentira, essa inverdade na mente das pessoas como uma verdade. Você sabe o que significa inferno, que eu disse que é sepultura, céu, cemitério, né? E mundo dos mortos. Mas eles não, para eles tem um lugar, é um lugar místico. Não existe, querido. E mais, só se existe para o Deus dos evangélicos e o Deus dos católicos. Porque parece que o deusinho deles é fraco. Não é o Deus que criou os céus e a terra. Não é. Sabe por quê? Porque o Deus deles tem um concorrente. Qual é o concorrente do Deus dos católicos? Qual é o concorrente do Deus dos evangélicos? O diabo. O diabo é mais forte. Porque o diabo vive correndo atrás deles. Eles vivem adorando o diabo mais do que o Deus deles. Porque o Deus deles, além de ser fraco, pequeno e fraco, ridículo, ainda tem um adversário que é o diabo. Aí o forte para eles é o diabo. É o leão, buscando a quem possa tragar. Eles lêem versículos isolados, textos sem contexto, sem considerar o tempo da escrita e a carta e a direção da carta e linguagem de figura, ou melhor, verbal, linguagem verbal de textos. Eles não sabem o que é isso. E aí fica aplicando literalmente essas heresias na mente das pessoas e impondo a mente das pessoas. E o pior, que tem uma turma aí que gosta, que acredita. Nossa, quantas das vezes a gente abre nas redes sociais aí, esses pastores falando tantas heresias, falando sobre o inferno, perigo do inferno, perigo do diabo, perigo não sei de quê, e lá só aí escreve assim, amém, 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 os comentários lá, amém, 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 amém. Eu acredito, meu Deus, que coisa, que fraqueza, que falta de conhecimento, que pobreza de entendimento. Acreditar que Deus tem mesmo um adversário, um desafiador, um concorrente, né? Deus tem um concorrente que se ele descuidar, o diabo toma. O Deus dos evangélicos é esse deusinho de concorrência, esse Deus fraco, que se ele vacilar, o diabo toma. Se o crente vacilar, o diabo vai lá e pega. Se o crente vacilar, o diabo vai lá e pega. Eu ia falar outra palavra, né? Perdão. Então,
O Deus dos evangélicos é fraquinho, viu? Ô Deusinho, eu convido a você, evangélico, católico, a você, religioso, a conhecer o Deus da Bíblia. O Deus de Elias, o Deus de Abraão, o meu Deus, o Senhor que fez os céus e a terra, o Deus que existe, o verdadeiro Deus, que é Espírito, segundo a palavra. O Senhor é o Espírito, conforme 2 Coríntios 3,17. O Senhor é o Espírito que habita em você, que habita em mim, que habita em nós, que governa a nossa vida, que dá a nossa respiração de vida. Eu te convido a conhecer esse Deus. Agora vocês ficam com essa onda aí. Jesus te ama. Jesus te ama. Não vem com esse Jesusinho de vocês não, porque não dá. Porque o Jesus que eu conheço é forte. O Jesus que eu conheço da Bíblia é forte. Ninguém poderá detê-lo. Ninguém poderá desafiá-lo. Ninguém poderá tomar das mãos dele aquele que está na mão dele. Aquilo, nós que estamos nas mãos dele. Ninguém escapará. Ninguém tem condição. Ninguém de tomar da mão deles as nossas vidas. Eu ofereço para você o meu Jesus, o Jesus da Bíblia. Esse Jesus que você vive dizendo aí que me ama, não quer, hein? E esse aí tem concorrente. Tem um concorrente, tem um adversário. Perigoso, né? Segundo vocês, tem um diabo. Diabo, você sabe o que significa, né? Só você pesquisar, porque aqui não dá para mim te mostrar. É só você pesquisar o que significa a palavra diabo. É um adjetivo dado a uma situação contrária. Exemplo, Jesus estava dizendo para os discípulos que iria ia cumprir o seu ministério, ia à cruz, ia ressuscitar, e o terceiro dia ia ressuscitar. Pedro disse, olha, de maneira nenhuma, Senhor. Olha, e era um discípulo, hein? Era um apóstolo. De maneira nenhuma, Senhor, o Senhor vai acontecer isso contigo, porque nós vamos lutar com o Senhor e não vamos deixar. Ele disse, para trás de mim, Satanás. Aí eu te pergunto, Pedro era Satanás? Pedro era Satanás? Não. É uma ideia, é um adjetivo dado a uma ideia contrária. Pedro estava com a ideia contrária, né? Por se achar bom demais ele estar com Jesus, às vezes por uma fraqueza ele se expressou isso. E Jesus deu uma repreensão forte nele. Para trás de mim, Satanás. Você só entende as coisas dos homens e não as de Deus. Foi isso. Então é um adjetivo. Diabo também é um adjetivo dado a uma situação crítica, a uma situação opositor. Diabo significa opositor à verdade. É isso aí. Você que tem sido um opositor à verdade se tornou também um diabo. Você que se tornou um opositor do Evangelho de Cristo, você está se fazendo um papel de diabo também. Porque se você está se levantando contra a palavra, contra o Evangelho, contra a verdade, você está sendo uma oposição contra a verdade do Evangelho. E um opositor, segundo a palavra, é um adjetivo dado que se chama diabo. Cuidado, hein? Para você também não virar um diabo aí contra o Evangelho de Cristo. Pois bem, querido. Eu não poderia deixar esse comentário aqui com vocês. Vi esse vídeo poucas horas atrás. E falei, gente, mas não é possível. Esse pessoal faz teologia, faz seminário, melhor dizendo, e falar tanta besteira, falar tantas asneiras, falar tantas heresias. E pior é o povo ainda acreditando. Eu sei que muita gente tem me criticado. Pessoas proximamente têm dizido assim, ó, você acha, Pedro, que você vai consertar o mundo? Eu falei, não, nem eu e nem Deus vai consertar o mundo. É mesmo. Nem eu e nem Deus vai consertar o mundo. Sabe por que Deus não vai consertar as coisas, o desentendimento das pessoas, o que está aí, as desavenças, o perigo, a violência? Sabe por que Deus não vai consertar isso aí? Porque o povo não quer. É as pessoas que querem, é a opção das pessoas má, de mau índole, né? De mau índole, de mau caráter, de mau procedência, de mau testemunho, de mau ações. Eles não querem mudar o seu perfil, então Deus não vai também forçar. E nem eu aqui no meu canal também vou consertar ninguém e nem convencer ninguém. Simplesmente estou expondo a palavra que está escrita e o conhecimento que o Espírito Santo tem me passado através da palavra revelada. Essa é a diferença. Obrigado pela sua presença aqui no canal.
Obrigado você que continua crendo no Deus que fez os céus e a terra, no Senhor da sua vida, e não nesse Jesusinho pequeno das igrejas católicas e da igreja evangélica, esse Jesusinho que vem oferecendo para você, aceita Jesus, toma Jesus, leva Jesus. Não, leva não, hein? Ele aí é fraquinho, hein? O diabo aí é mais forte do que ele. O diabo opera mais do que ele. O pseudo, né? Porque diabo, você sabe que é um adversário. Mas na mente do religioso, o diabo existe, fazer o quê, né? Então, cada um é livre para viver e pensar aquilo que quiser. Agora, só não pode impor é na mente dos outros as inverdades. Isso não, porque isso aí é falta de consideração. É o que eles vivem fazendo, impondo o diabo como um ser espiritual, concorrente de Deus, adversário de Deus e perigoso, hein? Que se brincar, ele toma da mão de Deus. Se brincar, ele toma da mão de Jesus. Eu vou te falar uma coisa, se o diabo existisse espiritualmente, da mão do Deus que eu creio, que é o Deus da Bíblia, jamais ele vai fazer alguma coisa. O meu Deus é maior. Eu vou te provar. 1 João 4,4 diz assim: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. E aí, se o maior está em mim, eu vou temer o diabo aí da igreja católica, o diabo da igreja crente, o demônio, né? O capeta, sei lá, o Lucifer, a desgraça que eles vivem pregando aí. Eu vou temer isso por quê? Qual razão? Se a palavra diz, maior é o que está em mim, que é o Espírito Santo, é o Senhor Deus através do seu Espírito. E mais, 1 Coríntios 6, 17 diz que aquele que está no Senhor é um só Espírito com Ele. E daí? O que eu tenho a temer? Nada. É só glorificar a Deus, agradecer. De uns tempos para cá, depois que eu conheci a graça, as minhas orações, posso orar em meia hora, é só agradecendo. Às vezes repetindo palavras, mas só agradecendo. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado por tudo, obrigado, 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 gratidão, meu Deus, gratidão pelo teu cuidado, pelo teu zelo com a minha vida e com a minha família também. Muito obrigado, Senhor. Fique com essa palavra. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. A você que já se inscreveu, meu muito obrigado. Estou lá no Instagram, hein? Também com esse mesmo título. Também acesse lá o Instagram. Sempre tem uma palavra de encorajamento, uma palavra para nossa meditação e nosso leve espiritual. Lá no Instagram e no Facebook também. Muito obrigado. Graça eterna.